Glória a Deus. Abrindo a palavra de Deus aí juntos, quantos acharam Efésios 4:15? Amém? Efésios 4:15 está projetado lá, mas você deve abrir sempre sua Bíblia. Glória a Deus. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ler juntos? Essa palavra caridade, em outras traduções é amor, não é? Antes, seguindo a verdade em amor. Eu prefiro essa versão. Caridade dá a impressão de dar esmolas, né? E na verdade aqui é o amor genuíno, né? Está falando do amor verdadeiro. Vamos ler juntos, vamos lá? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Pai, nós te louvamos nesse momento e juntos nós pedimos a tua bênção para lermos a tua palavra e, Senhor, que ela possa vir de encontro ao nosso coração. Nós clamamos a Ti nessa noite, clamamos por aqueles que estão pela internet, que não puderam estar conosco, ou que estão assistindo de outros lugares, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, e que nós sejamos tocados e abençoados por Ti, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, por favor. Glória a Deus. Nós temos um primeiro slide aqui, que é justamente esse slide que tem trazido certa direção para essa série. Deixe isso fora do alcance das crianças. E é muito interessante porque você começa a olhar para a palavra de Deus e começa a crescer em ver essas comparações que a Bíblia faz conosco. E essa, para mim, é muito impressionante, porque agora eu estou numa fase de esconder as coisas no armário. Hoje, eu peguei a Johanna com um vidro de remédio na mão, ela tinha passado um período de febre, por causa que o dentinho está nascendo, e a gente comprou um remédio, né? E é daquele remédio que rosqueia, aí ela pega uma injeção, coloca dentro, não é? E aí você vira o vidro e suga, não é? E aí você dá, por exemplo, 5 ml, 4 ml para a criança tomar na própria seringa, né? E hoje pela manhã ela descobriu onde estava o remédio e pegou, abriu o vidro, né? E colocou a injeção dentro como nós fazemos. A única coisa que ela não tinha capacidade ainda de fazer é puxar o líquido, né, para tomar na boquinha, né? Aí ela não puxou, ela só fez o barulhinho assim e falou: "Pro papai." Eu falei: "Graças a Deus que é pro papai." Entende? Então, essas coisas que servem para curar, que servem para abençoar, que servem para limpar, essas coisas que às vezes é um ácido que você coloca na sua casa para limpar azulejo, enfim, um produto químico, uma situação que serve para ajudar você, não é? Nós sabemos que esses tipos de coisas têm que estar fora do alcance da criança, porque é uma bênção na mão de um adulto e pode ser muito ruim na mão de uma criança. Quantos estão entendendo? Digam amém. Espiritualmente é o mesmo. Espiritualmente é o mesmo com cada um de nós. Há coisas que Deus manteve fora do nosso alcance, porque nós éramos crianças, não é? Alguns talvez ainda sejam, outros talvez já sejam adultos, outros já sejam pais espirituais. Na verdade, muita coisa que está, às vezes, fora do nosso alcance é por causa da nossa falta de maturidade. A nossa falta de maturidade tem afastado, muitas vezes, coisas tremendas de Deus da nossa vida. Tem um slide que eu coloquei, diz assim: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como espectador passivo.
Então, se você simplesmente vem à igreja, se você assiste uma palestra, mas aquilo não cai no teu coração, aquilo não leva você para casa a meditar, se aquilo simplesmente é uma coisa que você escutou, como qualquer jornal que você assiste, ou propaganda na televisão, e você não para meditar na palavra, não para remoer, não para tentar entender melhor, então, na verdade, aquilo passa para você e nada resolve em sua vida. A maturidade é o requisito para que você experimente, preste atenção nisso, o melhor de Deus para você. A maturidade te levará ao melhor. Você diz, puxa pastor, já estou vivendo uma época maravilhosa. Mas a maturidade te conduzirá ao melhor de Deus, ao melhor tempo, ao tempo mais de paz na sua família. A maturidade te conduzirá ao melhor de Deus em seu viver. Como você pode dizer amém? Eu queria destacar algumas frases para que você entendesse o tema maturidade na palavra de Deus. E eu queria destacar algumas frases agora para a gente colocá-la aqui, para a gente ir conversando. A primeira é essa: o tutor guarda a herança até que a criança seja madura. E o texto está ali para nós lermos juntos. Eu gostaria de pedir para você abrir lá em Gálatas capítulo 4, verso 1 e 2. Gálatas capítulo 4, verso 1 e 2. E diz assim: digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Aqui eu coloquei uma criança e a ideia do tutor, que é aquela pessoa mais madura, aquela pessoa idônea, que na ausência do pai, ele acaba cuidando da criança. Por exemplo, quando uma criança recebe uma casa ou um carro por falecimento dos seus pais, por exemplo, ele não tem como cuidar daquilo e tomar posse daquilo, a lei determina um tutor legal, para que acompanhe a vida daquela criança, até que possa fazer 18 anos e ali receber a sua herança. A lei difere em alguns países, alguns são 16, outros 18, enfim, cada país tem a sua lei. Então a lei separa um tutor para que aquela criança não perca. Você tem uma criança de 8 anos, ele vai lá, pega o dinheiro do carro ou da casa e compra tudo em brinquedo para ele, né? Então, para que isso não aconteça, a lei determina um tutor para dizer, olha, fica aí direitinho, né, até você ter uns 8 anos, você entender qual é o valor de uma casa, para você não vender a casa e comprar em doce, pirulito, brinquedos da Luna, ou então da Patrulha Canina. Quantos pais de criança pequena sabem do que eu estou dizendo, né? Então, na verdade, o tutor, ele zela para que... Às vezes você lê isso na Bíblia e você não entende. Diz, que história é esse tutor? Essa história de criança pequena e tudo mais. A palavra no grego é menor. Se você der uma olhada no que significa isso, no grego, na exegese da palavra, é infante, criancinha, imaturo, inexperiente. Quer dizer, uma pessoa inexperiente vai trocar o melhor de Deus por qualquer coisa desse mundo. Então, para que isso não aconteça na nossa vida, muitas respostas de Deus é não. Senhor, me dá uma casa, não. Mas Senhor, por que o Senhor me dá uma casa? Porque se eu te der a casa agora, que você ainda está molinho, você ainda não está entendendo direito, você vai pegar a tua casa, vai sumir na minha presença. Então, espera um pouquinho, vamos conversar, vamos aprender o que você vai fazer com essa casa. Senhor, me dá... Não, agora não. Porque eu quero que você utilize bem isso. Então, muitas coisas que às vezes a gente recebe não em nossa vida, é porque nós não temos maturidade para o sim. Muitas vezes eu já orei com várias pessoas que falaram assim, pastor, vamos clamar a Deus para que Deus me dê um emprego. E rapaz, a primeira chance o camarada foi embora. Então Deus, sabendo melhor, Ele cuida para que nada muito absurdo venha à sua mão para não desviar a sua alma. Então muitas coisas acontecem em nossa vida, para que você possa crescer, amadurecer, ter condições de ser uma bênção. Olha, a ideia do tutor, ou administrador, curador, ou guardião,
não é, da propriedade é na ausência do pai, no caso do falecimento. Então é deixado uma herança e é levantado um tutor para aquilo. Aquele tutor cuida da herança e da criança, e na ausência do pai, é ele que responde diante daquelas questões. Em Gálatas 4:3, um pouco depois desses aqui que estão projetados, a Bíblia diz assim: assim também nós, quando éramos meninos. Paulo está dizendo que nós, semelhante a esses garotos que não sabem o que fazer com as bênçãos que Deus dá, se Deus não cuidar isso direitinho, assim também nós, diz a Bíblia, ou seja, assim também nós, quando éramos meninos, então nós começamos como meninos. Eu quero dizer para você que não tem nenhuma vergonha em você ser criança espiritual até certo ponto. Então todos nós começamos como meninos. Ninguém nasceu grande na barriga da sua mãe, e assim que saiu diz: mãe, e aí, como é que está o rendimento da poupança? Como é que está aquela aplicação? Mãe, a senhora já construiu a nossa casa? Porque eu não quero chegar numa casa de aluguel, mãe. Não, você sai da barriga da sua mãe, a primeira coisa que você diz é: ué, não é não? Amém? Quantos já foram crianças aqui, digam amém. Não, só para saber se você tem certeza. Então, quando você quer maturidade espiritual, você tem que entender que a gente começa ali embaixo. Paulo diz, olha, o apóstolo Paulo está dizendo, assim também nós, quando éramos meninos. O apóstolo Paulo passou uma época de menino. Muita gente acha que o apóstolo Paulo já nasceu criado. Não, apóstolo Paulo, pastor, não, o apóstolo Paulo é tremendo. Ele já nasceu, não, ele já nasceu menino. Ele aprendeu com Pedro, aprendeu com João, que estava na frente dele, aprendeu muito com Barnabé, que foi o seu discipulador. Aprendeu muito com Cristo na sua casa, nas suas leituras, quando ele foi para a sua cidade natal. Então o apóstolo Paulo nasceu como uma criança na fé. Você pode ver que as primeiras atitudes do apóstolo Paulo, ele é quase apedrejado. Bom, ele foi quase apedrejado, quase todo o capítulo de Atos, né? Mas ele começou colocando todo mundo nervoso contra ele, porque ele começou a pregar a verdade, mas ele não sabia ainda muito mensurar isso, e a Bíblia diz que ele teve que descer de cesto, porque o pessoal queria matar ele, do muro de Jerusalém de cesto. Então, na verdade, nós estamos falando verdadeiramente que nós temos a questão de um tutor. Então, querido, eu quero chamar a tua atenção na igreja, para que você preste atenção quem são seus tutores na igreja. Às vezes é um professor de escola bíblica, às vezes é o recepcionista que é um tutor, às vezes é a mensagem do pastor, às vezes é o irmão que cuida dos jovens, dos adolescentes, da IBF. Ele chega para você e diz, olha, não faça tal coisa. E aí, não fique zangado, eles são tutores. É a mensagem que vem ao teu coração, né? É o jeito que Deus te pega. Não, mas pastor, eu queria bagunçar. Não, aí vem o irmão e diz, não, não faz isso não. Não vai para esse caminho não. São o quê? Tutores que Deus levanta. Você pode dizer amém a isso, não é? A segunda coisa que a gente percebe aqui na Bíblia é alguns exemplos de desperdício que eu queria citar. Começando pela Bíblia, indo para o nosso país, mas eu queria que você abrisse lá em Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas 15, 11. Eu não vou ler todo o capítulo, porque eu acredito que você já conhece bem essa história. É a história do filho pródigo. Basicamente, é a história de um pai que tinha 2 filhos, e um filho era pródigo, e outro filho era aquele que ficou em casa, né? E a palavra de Deus diz que o filho chegou para o pai e disse, pai, me dá a minha herança. Agora, ele não tinha herança, né? Pai não tinha morrido, como assim me dá a minha herança? Mas a Bíblia diz que o pai entregou a parte dele, e ele saiu pelo mundo gastando a sua herança. Agora eu queria chamar a atenção para essa parte do versículo que chega muito dolorido para nós. Depois que o filho gasta a herança, ele perdeu os amigos, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a influência no mundo,
E ele chega a ter que cuidar de porcos e sente vontade de comer as bolotas que os porcos tinham ali. E o que mais chama a atenção é o discurso que ele programa para fazer com seu pai. Pai, pequei contra os céus. Pai, pequei contra ti. Pai, perdoa-me, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse, vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, fiz tudo errado. Eu peguei a herança, porque ele era imaturo. Eu peguei a herança que meu pai me deu e gastei em tudo que é jeito errado. Então ele tinha uma vida imatura. E quando aquele menino sai da casa do pai e gasta com tudo de errado, ele perde a herança, sobrou o amor do pai. Ele diz, até o jornaleiro do meu pai tem o que comer. Eu aqui com vontade de comer as bolotas dos porcos. É o que acontece na vida de muitos crentes. Diz, olha, estou na casa do pai, mas não estou satisfeito com isso. E vai para o mundo e passa um tempo no mundo e gasta a sua herança e gasta os seus dias. E quando fala, o que eu fiz? Volta para a casa do pai, nos braços do pai. Mas o que eu quero chamar a atenção sua é a questão do desperdício. Aquele menino não tinha maturidade. E ele foi para o mundo e gastou toda a sua herança, porque ele era imaturo. E aí, ao correr para os braços do pai, então o pai o abraçou e o tratou. É tão linda as atitudes do pai, quando ele começa a discursar, ele diz, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno. Ele começa a discursar. O pai diz, pode parar, filho. Há uma riqueza muito maior do que o dinheiro na casa de Deus, ou a prosperidade, ou a ajuda que Deus te dá para comprar um carro ou um apartamento. É os braços do nosso Pai. E se você cair fora disso, como é dolorido. Como passamos aperto. E a palavra de Deus diz que aquele menino voltou. Eu queria falar sobre a questão do desperdício, porque nós temos alguns exemplos bem claros aqui. Enquanto nosso irmão Teclado está chegando aqui, eu queria mostrar um exemplo que aconteceu não muito tempo atrás, de um homem que ganhou na loteria aqui no Brasil. E o nome dele é Antônio Domingos. Ele tem 19 anos de idade e ele ganhou 30 milhões de reais aqui na loteria do Brasil. E ele passou a morar, pegou os 30 milhões e começou a morar no hotel, no apartamento presidencial, de extremo luxo. E optou para morar num hotel. E gastou o seu dinheiro com luxúria, com tudo aquilo que o mundo pode querer oferecer, que parece bom, mas não é. E ele comprou 18 carros 0 quilômetros com dinheiro. A história dele diz que ele não lavava nenhuma roupa. Ele comprava roupas novas. Não lavava. Diz, não, está suja, pode jogar fora, eu vou comprar uma nova. Tanto dinheiro que ele tinha. E a história dele vai longe, né? Eu vou querer resumir aqui. E ele foi gastando tanto dinheiro com essas coisas bobas, que no final, diz, do que você se arrepende? Porque ele perdeu tudo. Ele sabe que me arrependo? De não ter comprado uma casa para minha mãe, para ela morar. Porque hoje eu moro com ela. Eu estou pagando aluguel. 30 milhões de reais. E ele não comprou uma casa para morar. Só gastou com aquilo que não prestava. Um outro exemplo agora, aqui, torcedor do Bahia, Nivaldo, 65 anos de idade. Ele morava aqui em nossa região e ele gastou 1,5 milhão e meio de reais. Ele ganhou isso e gastou isso nas viagens, porque ele era torcedor do time do Bahia. E ele saía da nossa região e ia torcer lá quando o Bahia jogava na Bahia. E alugava um jato para todos os seus amigos. E ele gastou o seu 1 milhão e meio de reais indo e voltando com seus amigos. E hoje a história dele é que ele ganha R$1 para cada carro que ele olha no meio da rua.
Muita gente pode dizer assim: pastor, essa é a prova que dinheiro de loteria é amaldiçoado. Olha, mais do que espiritual, o que eu acredito, não que eu seja a favor de jogar de jeito nenhum, mas mais do que espiritual, eu acredito que Deus nos dá muitas bênçãos, mas muitas vezes nós não estamos preparados e precisamos da graça dele. Deus nos dá família, que é um grande tesouro, e tem gente que trata a sua família como qualquer coisa. Deus nos dá graça, Deus nos dá experiências, Deus fala conosco, Deus tem encontros poderosos com a nossa vida, Deus investe em nós. Às vezes a gente aprende com a vida que eu devia ter feito melhor, aproveitado melhor, gastado melhor meu tempo, minha vida, meu coração. Muitas vezes, queridos, o problema não é só espiritual, o problema é saber lidar. Começa lá no espiritual, mas o camarada não tem a mínima noção de como lidar com as bênçãos que Deus vai repartindo, vai derramando. Sabe, tem um hino no Cantor Cristão que diz chuvas de bênçãos. Eu acredito que cada vez que você vem no culto, talvez você não saiba, talvez você não sabe disso, talvez você não veja todas elas, mas eu creio que se um camarada vai num terreiro de Umbanda e a turma diz: ah, se você for no terreiro de Umbanda, ali tem maldição. Eu acredito que quando nós estamos na igreja, qualquer culto na presença do Senhor é poderosíssimo e tem bênçãos caindo sobre cada um de nós. Bênçãos, profundas bênçãos, profundas bênçãos, profundas bênçãos. Eu estava falando com um corretor aqui no meu gabinete uma vez, e eu falei: olha, dá licencinha que eu vou ali, tinha uma reunião de mulheres, eu vou pregar, trazer uma palavra rápida, e já vou sair, coisa de 10, 15 minutos. Vamos comigo? Ele falou: de jeito nenhum, pastor. Eu até assustei que ele falou de jeito nenhum, assim, bem dramático. Mas como assim de jeito nenhum? Você está brincando, pastor? Se eu pôr o pé lá dentro, eu sei que eu nunca mais vou sair, então eu não ponho de jeito nenhum. Eu falei: então, meu amigo, você está certo, você tem mais temor que às vezes muitos de nós que vêm na casa de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: se você está aqui hoje, Deus já está abençoando a sua vida. Ele já está abençoando. Ele vem com uma palavra e aquilo liberta você, destrava você, mexe com você. Diz: meu Deus, se eu ganhasse 1 milhão hoje, o que eu faria com ele? Se hoje Deus te desse isso. Mas olha, tantos milhões, espiritualmente falando, Deus tem dado para nós como seu povo. Queira Deus que Deus dê muitas finanças para nós honrarmos o nome dele. Você pode dizer amém? Há um enriquecimento às vezes súbito e a incapacidade de administrar o patrimônio. Ora, estar rico é diferente de ser rico ou ser próspero. Ter uma certa situação de riqueza não significa que o seu coração está preparado. Então, a Bíblia diz que para nós, uma coisa é a pessoa estar rico, outra coisa é a pessoa ser rica, não é? Herdar um patrimônio, talvez você herde algum patrimônio de um tio, de um parente, de um amigo. Herdar um patrimônio não significa herdar o talento para manter o patrimônio. Você pode herdar um negócio milionário, mas pode acabar com o negócio se você não tiver talento com aquilo. Por isso que a Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe dar. Ou seja, nós temos que estar preparados para esse nível. Terceira coisa, o crescimento exige tempo. O crescimento espiritual não se dá na vida da pessoa do dia para a noite. Tanto no mundo natural como no espiritual, você precisa de tempo para aquilo. Queria que você abrisse comigo em Lucas 2:52, que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescia Jesus, diga assim comigo: crescia Jesus. Se Jesus crescia, quanto mais nós temos que crescer. A Bíblia diz: crescia Jesus. Jesus não veio pronto. Jesus não veio já sabendo todas as coisas. Muita gente acha que quando Jesus era menino, ele já tinha uma coroa de luz ao redor da sua cabeça. Não, ele seria facilmente confundido com uma criança aqui da IBC.
Jesus era um menino normal, só que ele tinha uma fome de Deus. Ele queria aprender, ele queria conhecer. A Bíblia diz que já com 12 anos, ele ficou ali enquanto seus pais voltavam. Ele ficou ali discutindo e aprendendo, conversando com os irmãos que ensinavam a palavra, com os mestres do templo, para aprender mais da palavra de Deus. Ele queria conhecer mais, ele queria se aprofundar mais. Ele era um menino ainda. E a mãe e o pai deles voltaram e falou: o que você está fazendo aí? A gente ficou preocupado, achamos que tínhamos perdido você no meio da multidão. Onde você estava, menino? Ele diz: eu estou na casa do meu pai, aprendendo aqui, ué. Não sei nem por que vocês foram embora, aqui que é o lugar mais gostoso aí. Outro dia eu e minha esposa chegamos para a nossa filha e falamos: filha, vamos embora. Ela falou: não, papai, quero ficar aqui na igreja. Aleluia, é um bom sinal. Que aqui é um lugar gostoso, os irmãos tratam bem, tem lanchinho. E falaram outro dia que tinha um lanchinho, ela comeu 2. Lá na IBF, para lá e para cá, correndo, subindo. Chegou em casa, meu amigo, desmaiou. 3 da manhã, pai, fui lá correndo, não sabia o que era. Pai, coloca o meu sapato, já queria ir para a IBF de novo. 3 da manhã. Jesus amado, tem misericórdia, dorme minha filha, está de noite ainda. Oh pai, põe meu sapato. Eu quero dizer para você que o crescimento exige tempo. A Bíblia diz em Marcos que o reino de Deus é assim como o homem lançou a semente à terra. Depois dormisse, levantaste noite de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. Agora olhe só, a terra por si mesma frutifica. Diz a Bíblia: primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão na espiga. E enquanto o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Alguns irmãos nossos já foram ceifados, eles estão com o Senhor. A Bíblia diz aqui, tem a erva, a espiga, o grão de espiga. Deus quer que você dê fruto, meu amigo. Em nome de Jesus, eu quero abençoar você para dar frutos. Frutos. Gente que vem à igreja dizendo: eu fui salvo porque você me falou de Jesus de Nazaré. Eu fui salvo porque você falou de Cristo para mim. O crescimento exige tempo. Mas é verdade também que esse tempo que é necessário, não só fisicamente, mas emocionalmente, para você adquirir experiências com Deus. Outro dia minha irmã falou assim: pastor, eu não paro de ter sonhos, que os demônios me perseguem, e eu oro. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Eu falei: então Deus está preparando o teu coração para você ser usado na oração. Você vai começar a sonhar que você está no ministério. Billy Graham, antes de ser o grande pregador que foi, sonhava que ele estava em estádios cheios e ele era um menino ainda. A gente sonha com as coisas de Deus, a gente sonha com os ministérios de Deus, mas você não nasce já sabendo tudo, fazendo tudo. Você não nasce lá em cima, você nasce aqui, correndo, aprendendo. Isso é normal. Espiritualmente, Paulo disse que a pessoa que dirige na igreja não seja neófito. Daí porque a gente fez o Instituto Bíblico Yahvé Ra, porque na verdade nós entendemos que a pessoa que quer ser usada por Deus, e eu creio que todos nós, ela deve se preparar na palavra. E a igreja tem que dar essa oportunidade para a pessoa crescer, para a pessoa ser um pastor, para a pessoa ser um missionário, para a pessoa levar a palavra em grupos pequenos, em grupo célula ou grupo na casa. Ela tem que saber o que está falando. Você vai tocar vidas, você vai mexer com pessoas. Uma bifurcação acontece quando você dá um conselho. Alguém te procura e diz esquerda ou direita, você diz direita, e ali abre uma bifurcação na vida da pessoa. Então você tem que ter tempo para crescer.
Você tem que começar a se alimentar agora. Você tem que começar a preparar a sua vida, conhecendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, porque Deus vai usar a tua vida, e quando chegar alguém diante de você, você conhecerá a palavra. Diz: olha, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Olha, irmãos, tem coisa que Deus nos inspira na palavra. Nem tudo é uma palavra, não é verdade? Mas a Bíblia traz as linhas gerais. Nós estávamos orando uma vez lá na chácara, o pastor Eli lembra disso. Estávamos orando, os obreiros, os irmãos, estavam tudo orando. Uma pessoa endemoniada caiu ali, nós começamos a interceder, a orar. Aí de repente aquela mulher disse: olha, dá-me um copo de água. E, claro, a pessoa caindo, né? Então os irmãos foram buscar um copo de água. Eu falei: espera um pouquinho. Mas veio na hora um versículo da Bíblia dizendo, quando Lázaro e aquele rapaz do outro lado diz: molha, deixa molhar. Aí a Bíblia diz: não. Aí Deus deu discernimento para mim, disse: ó, isso é uma armadilha. Aquele demônio está fazendo os irmãos de servos dele. Aí eu falei: então traz água aqui. Aí eu peguei meu dedo, joguei dentro da água e disse: que o sangue de Cristo esteja aqui. Pode levar lá. Aí eu só escutei o grito na outra sala. E a pessoa foi liberta pelo poder de Deus. Quando você conhece a palavra, muita coisa vem para você de sabedoria. Deus começa a revelar para você coisas profundas. Deus começa a manifestar na sua vida. A unção de Deus começa a vir. Mas tem que amar esse livro. Você tem que comer. Deus olhou para Ezequiel e disse: come, meu filho, desse livro. Come desse livro. Come desse livro, que Ele dará para você o caminho que você vai andar. Pregue a palavra, encha tempo, fora de tempo. Para Ezequiel, Deus olhou para ele e disse: mesmo que eles olhem para você bravo, mesmo que eles queiram pecar você, maltratar, pregue a palavra, porque saberão que passou no meio deles um profeta. Pregue a palavra, mas pregue a palavra. Verdade, crescer exige tempo. Se você demorar muito para crescer, você vai perder bênçãos de Deus na sua família, bênçãos de Deus na sua vida pessoal, bênçãos de Deus no seu dia a dia. Porque leva tempo para aprender, irmãos. Jesus aprendeu. Então comece logo. Se empolgue em vir na escola bíblica. Se empolgue de ir no IAVRA. Nós vamos abrir inscrições domingo que vem. Se empolgue em aprender. Se empolgue a comer da Bíblia. Se empolgue, porque Deus vai usar a sua vida e você vai ser uma bênção. Se empolgue. Quarta coisa: o crescimento não depende apenas de tempo. Em Hebreus 5:12 diz: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Deviam ser mestres, né? Rapazinho tampando ali a orelha, quero saber não, mas vocês deveriam ser mestres, diz a Bíblia. Tem muito crente que a gente brinca, é crente chupetinha, que deveria ser mestre. É verdade? Crente chupetinha, rapaz, chora barbaridade, dá um trabalho. 3 da manhã, pastor, vai colocar o meu sapato que eu quero ir na IBF. Dá trabalho, mas já deveria ser mestre. Já está na igreja 3, 4, 5, 10 anos e ainda chora como criança. Você deveria ser o suporte dos novos, daqueles que estão chegando, que abrem a porta dizendo: ensina-me. E o pastor deveria pegar a palavra e dizer: vai lá, Max, vai lá, irmão, vai lá, irmã, vai lá, alemão, vai lá, Rogério, vai lá, Joey. Pois não, pastor, deixa isso aí comigo. Aleluia, esse eu pego, esse eu ensino, esse eu vou, esse eu faço. Por quê? Porque está na hora de nós mexermos o nosso corpo, louvarmos ao Senhor. Você pode dizer amém a isso? Olha para o seu irmão e diz: essa mensagem está sendo para você todinha hoje, hein?
Nós temos que crescer, mas não depende só do tempo. A palavra de Deus diz que justamente, olha, nós temos que crescer. Frases como, olha irmão, não fale mais isso é coisa de criança. Irmão, não fica falando essas coisas, é feio. Isso é coisa de criança. A gente fala isso para uma criança de 5 anos. Irmão, não briga com o irmão, amém? Aleluia. Irmão, não briga. Não, irmão, faz isso não briga não. Não, irmão, vai lá, dá a mãozinha, abraça o irmão, pede perdão, amém? Isso é coisa de criança. Não é não? Ó, irmão, vocês estão brigando demais, cada um pro canto. Vai para lá, canta daquele canto ali, deixa seu irmão quieto. E você canta aqui na igreja. Deixa ele quieto, não vai brigar com ele. O que é isso? Coisa de criança. É verdade ou não? Amém ou não? A palavra de Deus diz isso para nós. Agora se abracem, vai, todo mundo se abraçando, amém? Vamos fazer um exercício aqui, amém, irmão? Fica de pé aí. Mas não abraça ninguém na sua casa, não abraça o irmão perto de você. Fala, eu quero dar um abraço daqueles apertados. Não que você mereça, mas Deus é bom. Amém? Dá um abraço, seu irmão. Diz, irmão, eu quero dar um abraço em você hoje. Amém? Amém, irmão? Pode sentar, não precisa aproveitar também tanto assim, né? 2 Pedro 3,18 diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Diga assim comigo, crescei. Diga, crescei. Sabe que isso é uma ordem. E para quem que Deus está dando essa ordem? Para quem que Deus está dando essa ordem? Crescei. Para mim e para você. Significa que eu e você temos que crescer. A responsabilidade é minha, a responsabilidade ela é sua. É uma ordem, é um imperativo. O que você está fazendo para crescer? Pastor, eu venho na igreja de culto de domingo. Ótimo, irmão, glória a Deus. Mas quem disse que é suficiente para crescer? Crescei. Pastor, o que eu devo fazer para crescer? Como que eu posso crescer? Se nós olharmos a geração de hoje, nós estamos vendo que a geração atual, ela vive um grande retrocesso na questão de crescimento. Um baixo nível de maturidade espiritual. Alguns cônjuges que nós estamos vendo hoje cerimônias de casamento e tudo mais. Espero que não aqui na igreja, eles não vieram hoje, está tudo bem. Quem veio, fica sossegado. Mas quantas pessoas a gente olha? A gente senta, às vezes eu e minha esposa, nós vamos jantar com outros casais, amigos, enfim. A gente ouve cada uma. Eu me lembro de um casal que nós estávamos sentados jantando e ele começou a mostrar a língua para ela. Eu achei que era brincadeira. Aí depois ela começou a mostrar a língua para ele. E ele começou a olhar bravo para ela. Eles estavam brigando na frente de nós como pastores. E aí ele pegou e fez careta para ela. E ela fez careta para ele. Foi uma maravilha. Eu parei e falei, cara, eu não estou acreditando que vocês estão fazendo isso na minha frente. Porque olha, tem gente que chama o pastor para casa, cara, que o bife desce até... Difícil até descer o bife. Porque a esposa às vezes fala assim, não, se o pastor estiver aqui, ele vai ter que escutar. E aí chama o pastor para comer aquele bife, sabe? E aí começa, pastor, eu não queria dizer não, mas eu vou dizer. E rapaz, aquilo desce duro naquele jantar. Vou te dar um exemplo. Esse casal brigou tanto na nossa frente. Aí eu falei, não é possível, você está falando sério, você está brigando na nossa frente? Ele falou, pastor, ela fica mostrando a língua para mim, eu mostro para ela aí. Não sei quem é mais criança. Os caras tinham cerca de 40, 50 anos de idade, estavam brigando, mostrando a língua. E ele, para mostrar que era macho, ele pegou o copo cheio de água, o copo cheio de gelo, e
começou a mastigar, zangado, olhando para ela. Porque ele era forte, né? Quebrou o gelo no dente. A palavra de Deus diz no Salmo 127, 3 a 5: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre é seu galardão, como flecha na mão dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A Bíblia diz que os filhos, eles são bênção do Senhor. Como você pode dizer amém? Mas como é que nós vemos os filhos hoje? Os filhos são vistos para nós como peso, como gasto. Nessa época, os filhos eram bênção. Eu sei, irmão, que filho custa. Eu tenho uma só e olha, eu vou dizer. Nós armamos em poucos meses uma parede com todas as latas de leite que ela tomou e já não tinha mais espaço, tivemos que jogar fora. E fraldas, e shampoos, e pente que escova assim, o pente que escova assim, e aí as borboletinhas do cabelo. É gasto, é. Mas a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, e como flechas na aljava. Sabe, a aljava é onde colocar a flecha. Você pega o filho e você atira. Naquela época, os filhos ajudavam a proteger a casa. Quando você ia lá na casa do rapaz e batia na porta para querer brigar, de repente vinha os 31 filhos que ele tinha e se colocava na porta. Diz: pois não, o que tu queres com o nosso pai? Não, eu só vim fazer uma visita, então beleza. 31 homens. Aí o cara que só tinha 18 filhos fala: meu, preciso melhorar isso. Eles se colocavam ao redor, mas o pai, ele atirava as flechas, dizendo: nós vamos para tal lugar, nós vamos fazer tal coisa. Ele dava direção ao futuro dos filhos. Hoje nós vemos os filhos como gasto, como algo caro. Eles não ajudam. Muitos filhos hoje são verdadeiros sanguessugas na família, porque eles não foram auxiliados para ajudar. Eles são imaturos, uma geração imatura, que não arruma a sua cama, não ajuda em casa, espalha as roupas pela casa. O grupo jovem no sábado vai me pegar. Pastor, não é bem assim não. Eles olhando para mim, tudo assustado. Falei: Jesus. Se você pede uma coisa para alguns jovens, eles se levantam tão lerdos que parece aquele filme de lesma cósmica, né? Não, pega lá o negócio. Mas isso é um teste para saber se o pai vai ter raiva. Dá tanta raiva no pai e da mãe, diz: deixa que eu pego, menino. Aí diz: ah, isso que eu queria, não. Lava a louça. Obediência, né? Obediência. Deus está falando aqui essa noite, aleluia. Mas, meu amigo, se for para comprar um celular, é rapidinho. É ou não é? Vamos lá no shopping comprar um celular. Estou pronto, pai. A menina nem penteou o cabelo, não precisa, pai. Ela não é? Percebe? Geração imatura. A falta de maturidade traz prejuízo enorme. Sabe por quê? Porque quando chegar lá no casamento, o menino não vai saber fazer, a menina não vai saber fazer nada. Eles vão achar que eles vão deixar a louça suja e no outro dia alguém vai lavar e ninguém lavou. Aí eles falam: meu, o que eu vou pensar? O que eu vou fazer? Aí eles lembram da palavra de fé que o pastor falou no domingo. Eles começam a orar: Jesus, levanta alguém para lavar a louça. Mas não funciona. E eles começam a orar com fé. Aquele copo, agora. Aquele copo que está sujo, agora. E não funciona. Porque a fé não foi para isso.
estamos criando gerações esquisitas, né? Eu quero dizer para você que o crescimento exige, eu vou terminar aqui, o crescimento exige sacrifício. Eu queria te dar alguns exemplos de frases para você meditar. Primeiro, acho que é o último slide, por favor. Primeiro, sacrificar o conforto presente pelo futuro próspero e maduro. Meu amigo, crescer exige sacrifício. Você tem que largar a cama de hoje para poder viajar amanhã. Eu sei que muitos de nós vai dizer, não, mas eu prefiro dormir. Se você dormir hoje, você não viaja amanhã. Não tem recurso financeiro se você não sacrificar. Segunda coisa, sacrificar o equilíbrio. Pastor, que é isso? Equilibrado? Todos nós temos que ser. Não, deixa eu explicar isso. Você tem que trabalhar mais do que na média para você alcançar alguma coisa melhor. Tem muita disputa no mercado, tem muita coisa, então se esforce mais para você poder alcançar mais em sua vida. Terceira coisa, sacrifique a mediocridade. Pessoas querem viver na média, sabe? Eu vou estudar o mesmo que meu amigo estuda. Bom, se você estudar o mesmo que seu amigo estuda, ele talvez porque tenha o jeito de falar ou isso ou aquilo melhor que o seu, talvez consiga um emprego na tua frente. Você tem que dar um passo na frente, largar o que é medíocre. Pessoas prosperam fazendo coisas diferentes dos outros. Se você viver na média, você vai ter um emprego talvez na média. Mas se você tiver passos na frente, então você vai poder prosperar mais. Sacrificar a necessidade de ser querido por todos. Irmãos crentes que estão aqui essa noite, às vezes nós queremos ser queridos demais. É aquela pessoa que vem com coisas erradas e você quer participar. Você não quer ofender a pessoa. Você não quer mexer, mas você está perdendo a glória de Deus, a presença de Deus, para não perder a presença dos seus amigos. E há momentos em nossa vida que você tem que sacrificar a questão de ser querido por todos. Diz, olha, legal, você é uma pessoa muito feliz, gosto muito disso em você, mas não fala esses palavrões não. É que na verdade, Paz, eu amo demais Jesus. Isso está doendo no meu ouvido. Já é o 5º dia que você fala, eu não estou aguentando não, né? Mas você pode continuar sendo meu amigo. Sacrificar de ser querido por todos. Quando você olha na cruz do Calvário, você vê quantos inimigos Jesus fez, porque foi correto, foi certeiro, agradou o coração do Pai. Se você quer ser maduro, talvez alguns amigos, eles vão sair de perto de você. Não é porque você não quer falar de Deus, não é porque você é um ET, não, é porque a presença sua vai mostrar Deus para eles. Diz, para aí, porque lá vem um crente, você sabe, né? Agora, se você entra na roda e o camarada diz, epa, agora sim vai pegar o negócio, você diz, tem alguma coisa errada. Sacrifique a questão de ser querido por todos, para você ser um homem maduro. Não quer dizer que você tem que ser chato, não quer dizer que você tem que odiar as pessoas. Você tem que ser sal. Sabe o que é ser sal, né? Antigamente não tinha geladeira, a carne ia apodrecer e você jogava sal em cima da carne para ela não apodrecer. Então quando você chegar, não é para você ser chato, não está pedindo para o bife ir embora, não, tem que estar no meio do bife, no meio da carne desse mundo, no meio das coisas erradas desse mundo. Só que quando você chegar, você traz a bênção e a paz de Deus sobre aquele lugar. Não é para você ser chato. Tem gente que confunde ser sal como ser chato, não. É que eles têm que saber que ali chegou uma pessoa que é de Deus. Ele diz, olha, não dá mais para comentar aqueles negócios não, você sabe que não vai ser legal. Se você pegar Jesus, Pedro, Paulo, você vai ver os grandes conflitos que esses homens tiveram por Cristo. Você vai ver que eles não eram tão legais assim com algumas pessoas. Você vai ver como eles eram corajosos de dizer a verdade, como eles eram corajosos de dizer a vontade de Deus, como eles eram corajosos até de morrer por Cristo. Por quê? Porque eles eram a presença viva de Cristo naquele lugar, naquela hora. Isso dói.
Ser maduro às vezes dói. Ser maduro às vezes dói. Quinto lugar, sacrifique a fragilidade. Sabe o que é fragilidade? Aquele que quebra fácil, sabe? Qualquer coisa, entrando em depressão, qualquer coisa mexe com a pessoa, a tal maneira que ela está muito frágil. Se você aqui hoje está frágil, não é pecado. Mas aproxime-se de irmãos e diz: olha, me ajude, estou frágil, ore por mim, me abrace, não me deixe quebrar. Agora, a fragilidade não é o oposto de parede dura, porque muita gente acha assim: eu não vou ser frágil, então eu tenho que ser duro. Não, você tem que ser duro. Você tem que aproveitar os momentos de luta e crescer com aquilo. A parede, teoricamente, ficaria mais forte e não mais fraca com as oposições. A palavra maturidade indica que você vai vencer e amadurecer e sair do seu problema mais forte do que quando você entrou. Isso é maturidade. Você só conhece alguém nos extremos. Diante de uma grande pressão, diante de um grande problema, diante de um grande desânimo, diante de um grande impasse, diante de uma grande luta, diante de uma grande oposição satânica, ali você conhece quem é cristão. É nesse momento que se desponta o maduro e diz: não, espera aí, esse não é o caminho. O caminho é esse aqui, ó. E você diz: uau, Deus está com ele. Uau, que incrível, que palavra sábia, que orientação maravilhosa. Deus está com ele. Você diz: cara, vou acompanhar essa pessoa. Vou acompanhar essa pessoa. E último, sacrifique o seu perfeccionismo. Irmãos, na igreja todos são salvos pela graça, amém? Não, vou repetir isso. Todos são salvos pela graça de Jesus, amém? Tem aqui Superman, tem Mulheres Maravilhas, no outro sentido, mas essa daí das telas de cinema, não é essa a ideia. Nós estamos falando de gente que se apoia na graça de Jesus Cristo, o Salvador. Quantos pode dizer amém? O que eu quero dizer para você nessa noite é que pessoas que querem tudo muito perfeito podem se machucar, porque as pessoas não são perfeitas. Eu quero que você olhe para esse rebanho, para mim, para nós, todos que estão aqui. Nós temos dificuldades e falhas como qualquer ser humano. Nós também lutamos, também oramos, também jejuamos, também colocamos nosso rosto no chão. Também precisamos da ajuda de Deus na nossa vida. Nós não somos super. Nós só servimos um Deus que é super. Ele é super, Ele é extraordinário. Ele é tremendo, Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos seus servos. Então, o que acontece muitas vezes é que nós temos que entender, entenda aí isso para a gente finalizar hoje. O erro faz parte da caminhada. Olha o que eu vou dizer. Quando erramos, não é o oposto dos nossos objetivos. Porque muita gente acha o seguinte: eu errei, então, pastor, eu fui para o outro lado. Não, às vezes o erro faz parte na tua própria caminhada de fé. Errou. Nem todo erro é pecado. Todo pecado é um erro. Mas nem todo erro é um pecado. Às vezes não aprendemos, não sabemos lidar. Não sabemos conversar. Não sabemos conversar com a esposa. Não sabemos conversar com o marido. Não sabemos conversar com o filho. Aprendemos. A vida nos leva a dobrar o joelho. Tem uma frase muito linda que diz assim: todo joelho que treme deveria aprender a se dobrar diante de Deus. Nós trememos. Às vezes vem uma luta, você diz: meu Deus. Quando você sente a luta, dobra teu joelho. O joelho que treme também deveria ser o joelho que se ajoelha, porque nem sempre nós temos todas as respostas. Isso que é legal, isso que é gostoso na palavra. Olhar, dizer que esse tempo de sacrifício, não queira ser perfeito, não seja rude com você ou com a sua família. Aprenda com os erros. E diz: meu Deus, nós erramos.
Mas há caminho entre a imaturidade e a maturidade. Entre a imaturidade e a maturidade, a gente vai cometer erros, porque somos seres humanos. Agora, é burrice ficar no erro, né? Nessa noite, nós somos desafiados a crescer. Tem uma frase em inglês que diz: no pain, no gain. Se você não suar a camisa, você não vai ter nenhum ganho. Ou, sem dor e sacrifício, ninguém consegue obter resultados. Então eu e você somos convidados a clamar por Deus, para que a gente possa amadurecer. Eu vou terminar com essa história. Na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, era costume que uma família que tivesse servindo nas Forças Armadas, um filho servindo, ele colocasse na janela uma estrela. Então, quando você passava nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra, você via, aquela família tinha 2 filhos na guerra, ele colocava 2 estrelas. Mas se um morresse ou 2, enfim, ele trocava a estrela normal por uma estrela dourada. E diz que era muito, assim, entendo o que eu vou falar, bonito ver como a cidade ficava com estrelas brilhantes, porque muitos morreram. O pai andando junto com o seu filho naquele período, o filho olhou para ele e disse: "Seu pai, o que são essas estrelas?" Aí ele contou a história. São aqueles que estão brilhando, faleceram, morreram para proteger o nosso país, morreram porque amavam o nosso país. E hoje eles são estrelas que estão brilhando para nós lembrarmos o quanto esse pessoal nos amou. E eles foram indo e saíram até um lugar num campo, e a noite começou a cair, e uma grande estrela começou a brilhar no céu. A criança olhou para o pai e disse: "Ô pai, aquela estrela ali, então indica que Deus também tem um filho, que deve ter morrido por nós, não é, pai?" Ele disse: "Sim, filho, a verdade é que o sacrifício maior foi dele." Irmão, se você não quer se sacrificar por Cristo, você nunca vai crescer. Se nós não pagarmos o preço de estar estudando, buscar a Deus, cantar no louvor, deixar Deus nos encher, nos tocar, você nunca vai crescer. Nós vamos sempre manter a média, e nem sempre essa média é boa. O que Deus está dizendo para nós hoje: vamos seguir o exemplo do nosso mestre, e vamos aprender que sofrendo às vezes, uma multidão será ganha atrás das nossas costas. Deus acabou de me dar uma visão agora. Eu vi uma irmã dessa igreja e uma multidão atrás das costas dela, esperando ela crescer. Eu quero dizer, irmão, que você não é essa desgraça que o diabo quer que você acredite que você é. Você é uma pessoa que está crescendo para a glória de Deus. E tem gente que será salva quando você crescer mais e mais. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. A equipe de louvor vem aqui. Nós vamos estar falando ao Senhor, mas baixe sua cabeça. Quantos nessa noite sentiram: pastor, é verdade, hein? Eu quero crescer, quero ser um vaso na mão de Deus assim. Obrigado, Pai, porque o Senhor me amou nesse patamar. Quantos estão sentindo que Deus tem falado com você essa noite? Levante a mão. Há muitas pessoas que virão depois de nós, porque nós estamos crescendo. Jovens, famílias, que você entrará na casa, estamos morrendo. Você diz: não, a partir de hoje vocês vão viver, porque Deus chegou nesse lugar. Não por causa de mim,
mas por causa que Ele está aqui. Se você quer dedicar sua vida a Deus, vamos louvar ao Senhor com a equipe de adoração. Mãos que foram pregadas por mim, feridas que falam do teu grande amor. Por isso te amo, Cristo. Por isso que canto. Deus do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus a ti me rendo, a glória te dou. Santo Deus, quão soberano és, ao enviar teu Filho para nos salvar. Declare isso ao Senhor, por isso, Senhor. Por isso Levante as suas te mãos. amo, Declare o seu amor por Cristo. Declare o seu amor por Jesus. por Senhor, eu te isso amo. que canto. Deus do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus a ti me rendo, a glória te dou. Deus do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus a ti me rendo, a glória te dou. Aí no seu lugar começa a clamar, fala: Senhor, eu sei o preço que o Senhor pagou por mim. Eu sei que maturidade, Senhor, é uma coisa que dói às vezes. Começa a clamar a Deus, fala: Senhor, revela-te para mim, ajuda-me a crescer. Isso tem que sair da sua boca, filho. Da sua boca, filho. É você que pode clamar isso a Deus. Deus não obriga, mas Ele diz para cada um de nós, esse versículo dizendo que devemos crescer. Crescei. Cada um de nós deve buscar o crescimento. Pai, nessa hora, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa levar a Tua igreja esse crescimento. Às vezes dói, às vezes, Senhor, temos que levantar nossa cama, vir para a escola bíblica, ou estar no instituto bíblico, ou clamar ao Senhor para aprender. Mas a Tua palavra nós queremos ser usados para levar. Ajuda cada família, Pai. Quebra toda crise. Senhor, são irmãos, irmãs de anos nessa igreja. Então, Pai, eu lhe clamo que haja, Senhor, um avivamento
avivamento no meio da igreja, haja um avivamento, que cada um de nós seja usado para ser uma bênção na vida daqueles que o Senhor quer salvar, na vida daqueles que o Senhor quer amadurecer. Usa cada um de nós, abençoa cada um de nós, Pai. Nós lhe clamamos, Senhor, e te adoramos, em nome de Jesus. No amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e as santas manifestações do seu Espírito sejam sobre nós agora, para sempre. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Foi só para você. Nada vai te impedir de viver um milagre. Nada vai te impedir de viver
Deus abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.